Se o seu relacionamento deu uma mornada e você não tá com tanta vontade de ter relação sexual, acha que você está preferindo virar pro lado e dormir, eu acho que você precisa de umas dicas para aumentar a sua libido. Vem comigo que eu te falo. Olá meninas, sou Ana Paula Sartori, médica, ginecologista e obstetra. Sejam bem-vindas ao meu canal. Aqui eu falo sobre diversos temas de saúde íntima, bem-estar e ginecologia para todas vocês. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como que vocês podem fazer para aumentar a libido, né? Aumentar aquele desejo sexual. A gente sabe que o desejo sexual feminino, ele é multifatorial, né? Então, diferente dos homens, as mulheres, elas têm um desejo sexual muito mais relacionado ao psicológico. Depois da pandemia e até durante a pandemia, grande parte das queixas ginecológicas aqui do meu consultório estavam relacionadas com a atividade sexual. Então, ou os pacientes não tinham desejo, ou elas tinham algum distúrbio de lubrificação, de orgasmo, de excitação e assim por diante. Por quê? Porque o estresse estava muito presente na vida dessas mulheres. Então a gente sabe que a mulher, ela precisa ser estimulada de diversas formas para ter um desejo sexual ativo. Diferente do que acontece com os homens, que é muito mais relacionado com os hormônios e funcionamento fisiológico do corpo. Então, muita mulher chega aqui pra mim pedindo testosterona para aumentar o desejo sexual, para aumentar o apetite sexual, e eu tô aqui nesse vídeo para explicar para vocês que não é assim que funciona, tá? Então, existem algumas coisas que podem despertar na mulher o apetite sexual. Vamos saber um pouco o que você, mulher, pode fazer para aumentar a sua libido. Primeira coisa que você pode fazer, praticar atividade física. A atividade física, ela dá uma sensação de bem-estar muito grande para a mulher, né? E aí ela deixa com que a mulher esteja mais bem disposta. O grande problema da mulher hoje é que ela muitas vezes não tem vontade de ter relação sexual porque ela fica muito cansada. Então acontece muito aqui. Eu acho que a maior parte das minhas pacientes chega falando a mesma coisa, né? Ai, doutora, eu acordo muito cedo, eu trabalho o dia inteiro, eu chego em casa, tenho que cuidar das crianças, é muita coisa para fazer, muita coisa na minha cabeça para eu pensar, e quando chega a noite eu tô morta, eu não quero saber de nada, só de virar pro lado e dormir. Então, quando a paciente faz atividade física, ela fica mais bem disposta, né? Então, ela consegue organizar melhor o seu dia, porque ela vai incluir isso na vida dela, e ela vai estar mais disposta à noite, quando ela puder ter relação, ou qualquer horário do dia, que ela tiver um momento para ter relação sexual. Segunda coisa que você pode fazer para aumentar o seu desejo sexual é ter momentos de lazer com o seu parceiro, né? Então, ter momentos de intimidade também com o parceiro. Com o cotidiano, né, com a rotina do casal, principalmente o casal que tem filhos, os dois acabam dificilmente tendo um momento só para eles. Então, é importante que você consiga fazer algum programa a dois. Às vezes, quando as crianças estiverem na escola ou na creche, ou quando você puder deixar as crianças com alguém, sempre tente fazer alguma coisa de lazer com o seu parceiro. Mesmo que seja só passear no parque, ou ir assistir um filme à noite juntos, vocês precisam ter momentos só de vocês dois, para que isso desperte em você a vontade de voltar a ter intimidade com o seu parceiro. Uma outra dica que é muito importante para as mulheres é: você precisa pensar na relação sexual, né? Então, o que eu falo muito para as minhas pacientes quando elas se queixam disso, elas vêm e falam um monte de coisa, porque eu não consigo, porque eu tô cansada, porque eu tô estressada, porque eu trabalho isso, aquilo, aquilo outro. Aí eu falo assim para elas: e quantas vezes no dia você pensa em sexo? Elas até se assustam, né? Então tem paciente que arregala o olho e fala: bom, num dia eu não penso nunca em sexo. Então a mulher, ela precisa de uma ativação psicológica para que isso aconteça, né? Então ela precisa, desde o começo do dia, ser estimulada e não necessariamente ser estimulada pelo parceiro. Então ela tem que pensar desde de manhã na relação sexual que ela vai ter em algum horário do dia. Isso vai despertando nela e vai deixando no subconsciente dela esse desejo sexual. Porque se ela pensar em tudo e deixar para pensar na relação sexual
só no momento que ela estiver fazendo, como os homens geralmente fazem, ela não vai conseguir, né? A mulher, ela precisa de um estímulo muito anterior e um estímulo muito mais demorado para que aconteça a excitação e aí ela consiga ter a relação sexual satisfatória, né? A gente está falando aqui de uma relação que vai satisfazer a mulher. Então, é importante que você consiga pensar no ato sexual antes mesmo dele acontecer. Isso vai fazer com que você desperte mais para essa relação e que você se sinta melhor quando você estiver fazendo. Quarta dica muito importante é cuidado com alimentos que diminuem a libido. Então, a gente sabe que alguns alimentos hoje podem ser prejudiciais para a relação sexual. O principal deles é o álcool. Então, algumas pacientes, elas precisam até de, quando elas vão encontrar a pessoa pela primeira vez, etc., ou quando elas querem dar uma apimentada na relação, abrem um vinho, enfim, começam a tomar uma cerveja. Isso é comum, porque no começo, quando a paciente está com um nível alcoólico no corpo ainda leve, ela fica mais desinibida. O problema é que se você continua bebendo e se você continuar bebendo, se esse nível aumentar muito, ele é depressor do sistema nervoso central. Então, muito provavelmente, a única coisa que você vai conseguir é entrar em coma alcoólico e dormir. Existem outros alimentos que também podem prejudicar a relação sexual. Existem outros alimentos que também diminuem o desejo sexual e geralmente são alimentos que são ricos em gordura hidrogenada e açúcar. Então tentem evitar ao máximo água tônica, refrigerante, muito doce, açúcar, para que você não tenha uma queda do seu desejo sexual. Uma outra dica que também é importante é se estimule visualmente. Como que acontece isso, né? Então, você pode assistir um filme erótico, até mesmo com o seu parceiro, né? Ler um conto erótico, ver cenas de sexo ou, enfim, figuras que remetem a uma relação sexual para que isso fique no seu subconsciente, né? Então é o que eu falo para os pacientes, se você não lembrar que o sexo existe, você não vai ter vontade de ter relação sexual. Então é importante que você consiga fazer isso. Se você conseguir fazer com o seu parceiro, ótimo, melhor ainda. Se não, você pode fazer isso sozinha, né? E uma outra dica que eu também dou muito para as minhas pacientes se estimule, né? Então é importante que você consiga estimular o seu corpo e apreciar o seu corpo. Como que você pode fazer isso? Com o toque, melhorando a sua sensibilidade na hora de tomar um banho, né? Ou visualmente você colocando uma lingerie bacana. Você precisa se gostar, né? Então, teve uma vez uma paciente minha virou pra mim e falou que o médico tinha orientado ela a comprar uma lingerie nova, porque aí se ela agradasse o marido dela, ela ia ter maior desejo sexual. Não é bem por aí, né, gente? Na verdade, a mulher, ela precisa estar bem com ela mesma para que ela consiga ter vontade de ter relação sexual. Então, quando eu falo se estimular e por exemplo, comprar uma lingerie ou vestir uma roupa ou se arrumar de uma forma diferente, é para que ela se enxergue de uma forma que ela se goste e assim tenha vontade de ter relação sexual. Uma mulher, quando tá com uma autoestima um pouco baixa, dificilmente ela vai ter o desejo sexual ativo. Então ela precisa se enxergar de uma forma positiva para que aí sim ela tenha vontade de ter relação sexual. O desejo hipoativo, ele acontece em várias fases na vida da mulher, né? Então é claro que essas dicas, muitas vezes pode ser que não funcionem de acordo com a fase que você tá, né? Então, geralmente esse desejo hipoativo também pode estar relacionado com problemas conjugais, né? Então, às vezes a paciente, ela não tá confiando no parceiro, ou ela tá chateada, ela tá triste e quando isso acontece, não há dica que faça essa mulher ter vontade de ter relação sexual. Então, às vezes, a gente precisa de um tratamento um pouco mais profundo para o desejo hipoativo. Não necessariamente dar hormônios para a mulher e muito menos alguma medicação, como já pediram para mim, né? Medicação para dar desejo sexual. Isso não existe. Então, às vezes, a mulher ela precisa trabalhar isso dentro dela, né? Numa psicoterapia, trabalhar a autoimagem, trabalhar o relacionamento, né? Então, às vezes, o relacionamento entrou numa monotonia, ou ela tá chateada com o parceiro, às vezes é alguma coisa que ela nem lembra que fez com que bloqueasse esse desejo sexual nela. E aí, depois de você tentar
de algumas formas melhorar esse desejo, se isso não for o suficiente, é válido você marcar uma consulta, conversar com o ginecologista, ver se você precisa conversar com o psicólogo, com algum terapeuta, e aí fazer um tratamento amplo para que você não fique aquém nesse quesito da sua vida, que é a atividade sexual, né? Isso também faz parte da saúde. Ter um prazer sexual e ter uma boa vida sexual faz parte da saúde da mulher também. E é importante que todas nós, mulheres, estejamos bem com essa parte da nossa vida, certo? Eu espero ter ajudado vocês com as dicas que eu dei agora. Fico muito contente com os feedbacks que eu ando tendo dos vídeos que eu tô postando. Então agradeço muito todos vocês que têm se inscrito, as pacientes que estão indicando para outras mulheres. Quero agradecer, aproveitar esse vídeo para agradecer. Tenho recebido muita mensagem bacana. Obrigada por todo esse apoio que eu tô recebendo. Eu espero poder ajudar cada vez mais a todas vocês. Um abraço!